Olá, olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para nosso Soma Online, nosso estudo bíblico aqui pela internet, aqui pelo YouTube, que a gente tem todas as quintas-feiras, 20 horas. Você aí nos acompanha às vezes ao vivo e às vezes gravado, ainda mais quando a gente recebe aí convidados e a gente tem um bate-papo aí bem interessante. E na noite de hoje não é nem um pouquinho diferente, é engraçado, eu tô falando noite, e vocês estão vendo que ali atrás está claro pra caramba, né? Quase fechando a cortina ali, porque tá complicado o negócio, né? Mas estamos gravando hoje, né, nessa terça-feira, por volta aí das 11 horas, porque hoje nós temos aí um convidado ilustre, que eu posso dizer assim, é um colega, um amigo do tempo de faculdade. A gente fez muitos trabalhos juntos, passamos algumas madrugadas acordados, porque a gente tinha, cara... Se vocês vissem como é que era o nosso jeito de funcionar, às vezes dormia de manhã para fazer as coisas de madrugada, porque tinha silêncio, num alojamento cheio de homens, e aqueles caras faziam muito barulho. Então a gente aproveitava a madrugada, isso para a loucura dos nossos colegas de quarto, né? E eu recebo ele hoje, então, Rodrigo Luiz de Aquino. Depois ele ficou conhecido aí no mundo da internet como Bibo. Ele vai explicar daqui a pouquinho. Então deixa eu botar ele na tela aqui para não ficar falando sozinho. Bibo, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, prazer estar aqui. E, cara, tô falando aí, fui lembrando das histórias, realmente, né? Na verdade, não dormia de manhã, né? Que a gente estudava de manhã. A gente dormia à tarde, né? Dormia a tarde inteira. Sabe que uma vez, cara, o diretor da faculdade da Assembleia... E eu era um aspirante, né, a ser um candidato lá de trabalhar na faculdade da Assembleia de Deus e tal, de teologia. Pô, e um dia os caras me aparecem à tarde lá, mano, eu dormindo, assim, sabe? Passei uma mensagem bem complicada para eles. É complicado mesmo. Mas era bom estudar à noite, cara, realmente era mais gostoso. Não sei, eu lembro do silêncio, né, cara? Ninguém ficava incomodando e tudo mais. Sim. Mas então, gente, quem tá aí na tela com a gente é o Bibo, né? A gente, cara, a gente fez muito trabalho junto, hein? Acho que a maioria do tempo basicamente era eu, tu e a Rebeca, ou eu e tu, ou às vezes era tu e a Rebeca e eu, sei lá, mas geralmente estávamos juntos. Eu lembro, inclusive, de um trabalho. Eu lembro, inclusive, de uma exegese que a gente fez em trio, eu, você e a Rebeca, e a primeira parte da exegese era tudo igual. E o professor, quando foi corrigir, a primeira exegese que ele pegou foi a da Rebeca. Nossa, vários apontamentos. E a minha e a tua, que eram posterior. Tipo, não tinha, né, a Rebeca ficou muito, tipo, professor, o que aconteceu aqui dele? Pois é, que como tua foi a primeira, eu tava mais criterioso. Mas não vou dizer se era do AT ou do NT, né, vou deixar no mistério aí. Isso, exatamente, porque vai que eles assistem aí depois e aí fica complicado, né, para eles, né? Mas, cara, hoje em dia eu não me preocupo muito, né, cara, aí com quase 1,90 m, com 100 e poucos quilos... É muito difícil, a gente hoje intimida as pessoas de outras formas, né? Eu ainda continuo com medo das pessoas, eu não cresci tanto assim. Mas deixa quieto aí que daí eu te defendo se eu preciso, né? Muito obrigado. Mas, cara, assim, né, o Bibo, ele falou antes, né, na época ele era membro da Assembleia de Deus, né, tinha alguns trabalhos ali, depois a vida tomou outros rumos, né? Então hoje o Bibo, ele faz parte de uma outra comunidade cristã, de cunho reformado, é isso? Cara, na verdade, a onda dura, ela veio de uma presbiteriana, então sempre tem esse cunho reformado, com tons carismáticos, por assim dizer. Então é uma igreja que é uma herdeira da reforma, e com tons carismáticos e tal. É uma igreja que, nesses 10 anos de existência, passou por várias fases, né? Teve a fase neopenteca, inclusive, e tal, a fase de grupo de crescimento, tipo, aquela coisa meio... sabe, tipo, a ênfase era o crescimento e tal. Hoje em dia, né, nos últimos 4 anos, é uma igreja que amadureceu bastante e tem, assim, tem tons reformados, por assim dizer. Legal. E você, então, hoje, né, tipo, serve dentro dessa igreja, né? E ao mesmo tempo também tem um ministério, e eu imagino, né, que seja o teu ganha-pão, que seja o Bibotalk. Fala pra gente um pouquinho do Bibotalk, como nasceu. Melhor, peraí, antes de começar isso aí, porque o pessoal às vezes tem aquela afinidade, cara, quem que é o Bibo? Fala um pouquinho de ti, da tua família, cara. Legal, gente. Então, eu sou o Rodrigo Luiz de Aquino, conhecido como Bibo. Bibo é um apelido de infância que acabou indo para a igreja e da igreja acabou indo para a rádio. A nossa igreja tinha uma rádio
e eu fiz rádio por muito tempo e tal, e foi da rádio, foi para a internet, só na faculdade que o apelido não pegou tanto, né? Na faculdade eu era chamado de Aquino, eu era chamado de Bleia, às vezes, acho que a Carol me chamava de Bibo, às vezes, mas era mais Bleia mesmo. Enfim, eu tenho 38 anos, na data da gravação deste episódio, estou caminhando para o 39. Que dia que é 39, hein? Dia 30 de novembro, dia cara. 30 de novembro, dia do teólogo, entendi. Dia do teólogo, inclusive. Eu já nasci predestinado para isso. E, cara, sirvo a Jesus desde 99, quando eu tive o encontro, né, quando fui encontrado por Jesus, e me formei na FLT, junto com Israel, em 2007, trabalhei na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus conheci a minha esposa, a Alexandra, com ela tenho 2 filhos, o Kalel, de 2 anos, e a Milena, de 6. Atualmente sirvo a Deus na Onda Dura, na área de ensino e também na área de podcast, que é um podcast de ensino. Sou autor de 3 livros. Atualmente o livro que está aí no mercado é O Deus que Destrói Sonhos, graças a Deus pela Thomas Nelson Brasil, e tendo aí uma repercussão nacional muito interessante. Cara, é um livro muito bom, muito bom. Obrigado, cara. Se alguém que, assim, claro, eu não li todo, né? Eu vou agora fazer tipo o Silvio Santos, eu não li, mas minha esposa leu, oi, pode comprar, né? Mas assim, até se alguém tiver pedidos para fazer, tá, do livro do Bibo, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, o próximo assunto da pauta é ele falar um pouquinho do livro dele. Legal. Assim, caso você tiver interesse, faz contato aí com a nossa secretária, a gente vai fazer uma compra conjunta aí, né? A gente conversa com o Bibo. Se for isso mesmo, tem até desconto para igrejas que compram, né? Até eu fiquei muito feliz que várias igrejas adotaram meu livro no material de discipulado da igreja e tal. Então isso realmente fez bastante diferença, porque o livro acabou rompendo a minha bolha, né? Mas basicamente é isso, cara. Sou de Sagitário, brincadeira. Isso é brincadeira, gente. Com Vênus em Marte. Isso, justamente. Mas é isso, cara. Gosto de filmes e séries. E é isso aí. Esse é o Rodrigo Bibo em rápidas palavras, né? Entendi. E atuo nesse ministério online. Eu tinha dificuldades, falar para ti aqui, Isa, que eu tinha dificuldades em usar essa palavra ministério, né? Porque ministério é uma palavra muito séria. Às vezes ela ganhou uma seriedade que não precisava, porque ela ganhou uma seriedade como se fosse algo exclusivo de ministros formados em teologia. Aí nós sabemos que uma das grandes heranças da reforma é o sacerdócio real de todos os crentes. Então todo crente é um ministro, né? Todo crente é um servo. Mas aí eu demorei para entender que aquilo que eu comecei a fazer na internet em 2011, ele é algo realmente que é um ministério, ele serve para algo, né? Em 2011 nós começamos o Bibotalk, que é esse podcast de Bíblia e teologia. Era basicamente trazer aquilo que eu aprendi na faculdade, né, nos nossos estudos e trabalhos, enfim, e tornar numa linguagem mais acessível. Eu penso que esse é um talento que Deus me deu, né? O pessoal até pergunta, cara, mas como é que tu faz? Não sei, gente, nasceu. E todo pastor tem um pouco disso também, né? O Isra também tem, todo mundo que... Não é, aliás, infelizmente não é todo pastor que tem, né? A gente estudou com alguns que realmente... Enfim. Mas aquela ideia de pegar, né? Você pegar o conteúdo da academia e levar para o púlpito da igreja, né? A diferença é que eu não levava para o púlpito da igreja. Mesmo sendo... Eu sempre fui muito envolvido com a igreja local, mas eu comecei a entender que a internet era um mundo que precisava ser explorado também, que a internet... ela poderia ser a minha paróquia. Então, assim como Wesley dizia que o mundo é a paróquia dele, eu digo que a internet é a minha paróquia. E é um campo onde as pessoas estão ali, as pessoas estão cada vez mais conectadas. Quando eu comecei, os smartphones, né, ou seja, os celulares, eles não eram tão populares assim, já era popular, o celular já era uma coisa popular, mas smartphone, ou seja, celular esperto, com internet, com facilidade... não era tão popular assim, né? Era mais difícil você ouvir podcast. Mas, cara, foi a forma que eu achei de sintetizar esse conteúdo. Sempre gostei da questão do áudio, porque fazia programa de rádio e tal. Então, eu trouxe aquilo que eu fazia na rádio para o podcast. E, cara, em 2011 a gente começou, né? Assim, realmente era quase mato, né? Existem podcasts mais antigos que o meu podcast, ele já existe há mais de 16 anos. Então, assim, a gente está há 10, né? Então a gente já entrou no mundo do podcast quando ele já tinha uma caminhada e tal, mas ainda assim era tudo muito difícil. Eu lembro que, cara, eu tinha que baixar no computador para conseguir ouvir.
Essa forma que eu conseguia. Eu acho que era assim que as pessoas faziam. Era assim, cara, você fazia o download. Eu comecei meu podcast com o 4Share, né? Uma coisa que não era nem profissional ainda. Mas era assim, mesmo sendo mais profissionalizado, você tinha que baixar no computador. Na época, a gente tinha que fazer umas versões mais leves para quem tinha internet bem ruim. Hoje em dia, até a internet mais ruim consegue baixar de boa o arquivo, né? Mas, cara, em 2018 teve uma revolução, né, nos podcasts, porque o Spotify, que é uma plataforma muito conhecida, ela começou a abrir espaço para os podcasts. E quando o Spotify fez isso, o Deezer também fez, e tantas outras plataformas foram se abrindo para isso e tal, o próprio Amazon. O YouTube Music ainda não abriu para podcast, né? Mas enfim, cara, então teve uma reviravolta aí no mundo dos podcasts. De repente a Globo, né? Talvez você não goste da Globo, enfim, e realmente poucas pessoas que eu conheço hoje em dia assistem Globo porque a gente está na internet. Olha aí, a gente tá na internet, vendo no YouTube, vendo Netflix, enfim, outros serviços de streaming. Mas, cara, a Globo começou a falar de podcast. Isso foi uma popularização também muito boa, né? Sim. Então, tanto que ela tem um dos podcasts mais ouvidos na plataforma do Spotify, enfim, que é o assunto, que é o jornalismo lá deles, enfim. Eu não tô entrando no mérito aqui, tá, gente? Se é bom ou ruim. Eu tô dizendo que popularizou a parada. E a gente tá, desde 2011, falando de Bíblia, teologia, numa linguagem dialogal. Eu penso que, assim, foi muito bom eu, sendo pentecostal, ter estudado numa faculdade luterana, e o meu mestrado foi numa faculdade batista, né? Então eu até costumo brincar que eu sou meio presmetor batista quadrão lutercostal, porque isso me trouxe uma diversidade. Né? Imagina, eu tive a minha conversão no movimento pentecostal. Então você já cria modelos, você já cria formas de pensar teologicamente e tal. E aí eu vou para uma faculdade luterana. Então você vai adquirindo outras categorias de pensamento e tal, formas de entender a Bíblia. E vou para o mestrado, e vou trabalhar numa faculdade da Assembleia de Deus, com essa bagagem luterana, faço o mestrado numa faculdade batista. Então isso foi muito bom para o meu ministério online, porque isso me fez dialogar com as mais variadas correntes teológicas, né? Uma espécie de ecumenismo cristão, por assim dizer. Show. Isso foi muito bom, cara, foi muito bom. Cara, que legal. Só que eu acho que às vezes a gente tem aqui como pressuposto de que todo mundo que está aí assistindo a gente sabe o que é um podcast. É verdade. Cara, eu vou tentar assim, fazer a coisa mais simples que tem. Podcast é um programa de rádio que você ouve a hora que você quiser. Exatamente. Posso resumir dessa forma? É a forma clássica, né? É a forma clássica. Pensa que você gosta de um conteúdo. Vamos imaginar você, querido web espectador. Poxa, eu gosto, eu quero aprender sobre... eu queria tanto ouvir sobre o Evangelho de Lucas. Vamos lá. Eu quero ouvir uma introdução ao Evangelho de Lucas. Então, tu imagina especialistas, pessoas que entendem de Bíblia e teologia, falando desse assunto que você gosta por 1 hora. É o que eu proponho no meu podcast. Mas podcast existe de qualquer assunto. Eu gosto de jornalismo. Você vai ter podcasts de jornalismo dos mais variados espectros políticos. Eu gosto de cultura pop. Você vai ter podcast de cultura pop. Então, assim, por 1 hora, os caras discutindo a última série da Marvel. Por 1 hora, os caras discutindo o filme que foi lançado no cinema. Então, o podcast é isso. Você pode baixar esse conteúdo ou consumir ele online, mas você pode baixar. Vou fazer uma viagem de carro e eu vou para o interior onde o sinal da internet não pega. Você pode baixar num app de podcast, ou no Spotify, no Deezer, ou no próprio site, né? Por exemplo, no bibotalk.com. Você baixa esse arquivo MP3, seja em qualquer plataforma que você quiser, e você pode ouvir offline, sem estar conectado na internet. Então essa é a vantagem. Você está viajando de carro, em vez de cansou de ouvir música, você está ouvindo um conteúdo que pode trazer uma edificação ou uma distração para você nessa viagem. Então. E isso é muito interessante, eu não sei se... Claro, eu não sou do meio, né? O meu meio é outro, tá? Eu sou pastor tradicional, vamos chamar assim, né? Aquela coisa de... exatamente, no interior ainda, tá? Então, assim, você imagina o seguinte, você tem aí você assiste aos jornais, os jornais, eles estão cada vez mais, né, aquele jornal sério, aquela coisa séria, cada vez mais os jornais, eles estão, sei lá, parece que eles estão mais podcastizados, né? É muito mais uma conversação, porque o que acontece? A notícia, ela é dada de uma forma com que, sei lá, a pessoa esteja quase que interagindo numa mesa.
E essa foi a proposta de fazer, por exemplo, aqui o nosso estudo bíblico, não deixa de ser algo parecido a um podcast gravado quase, né? Total, é um podcast, né? Porque a gente está aqui batendo um papo, e a gente imagina que você que está nos assistindo, é como se estivesse aqui junto com a gente, né? Então, assim, é uma conversa dirigida, e é isso que o Bibo faz, então, e ele tem isso não só como profissão, isso traz sustento aí para a casa dele, isso é o que bota comida e paga os boletos dele, e ao mesmo tempo que é um ministério, né? Sim, e acho que isso já ficou bem claro. E aqui eu acho que está o ponto. Esse é o ponto da noite de hoje, tá? O ponto da noite de hoje é o seguinte: a gente tem falado sobre rede, né? Uma rede de armadilhas, porque a internet ela tem muito isso, né, Bibi? Cara, eu não sei, eu tenho a impressão de que assim tudo na internet, tudo, desde notícia do meio de, sei lá, da mídia mais tradicional que tem, aquelas correntes de WhatsApp, cara, tudo a gente tem que estar crítico em relação a algumas coisas. Eu tenho a impressão que a gente não consegue confiar em mais nenhuma informação que nos é dada por meio da internet, né? Então, assim, tudo você tem que suspeitar, porque imagina, até o New York Times já publicou fake news, né? Obviamente que eles corrigiram, mas esse é porque a internet ela mexe muito com a nossa ansiedade, né? Com o desejo do instantâneo. Tu imagina, Israel, a gente foi do tempo da internet de escada, né? A gente não teve internet no quarto como os alunos da FLT têm agora. Isso é tudo aluno Nutella. A gente male tinha internet no laboratório de... Cara, a gente tinha internet de escada compartilhada em 10 computadores. Era uma loucura, era uma lentidão e tal. Mandar um e-mail era quase como mandar uma carta. Era mas, basicamente enfim, isso. Era basicamente isso. Mas a internet, ela mexe muito com o imediatismo. Assim, o jornalismo, ele sempre quis dar o furo de reportagem, né? Isso não é novidade no jornalismo. Agora, com a internet, cara, é quem publica primeiro. Né? Então é o clickbait. Então no clickbait você acaba distorcendo alguma coisa. Então realmente você deve assim tomar muito cuidado. E vocês falaram até sobre fake news aí recentemente. A internet ela é isso. Você dá para confiar na internet? Dá. Você precisa conhecer bem as suas fontes e ainda assim sempre tratar com suspeita, né? Mesmo que seja uma fonte que você confia, porque você tá ali, né? Você não conhece a pessoa, a internet, ela te dá você tem que estar esperto. Por exemplo, né? Eu faço um podcast, né? As pessoas confiam em mim, as pessoas compram aquilo que eu indico, mas ao mesmo tempo eu sou um ser humano e às vezes eu posso estar enviesado em algumas coisas. Então até a gente tem que ser bereano em tudo, né? O princípio dos crentes de Bereia, ele permanece. Né, para quem não pegou a referência, primeiro você precisa ler mais a Bíblia, mas ok, vamos dar uma colher de chá para você aqui. Mas os crentes bereanos, eles estavam conferindo as escrituras quando Paulo pregava. Então, tu imagina, Paulo pregando e os caras estavam conferindo para ver se Paulo estava de acordo com as escrituras. Então, esse princípio de Bereia, dos bereanos, ele serve para qualquer tipo de informação que a gente consome, né? Sim. Inclusive, sei lá, a pregação que o seu pastor faz. Né? Total, ele precisa passar por isso. Mas assim, Bibo, eu acho que aqui está um ponto, né? Beleza. O que a gente vai usar como critério para a gente ser, né, pra gente ser crítico em relação a algumas coisas? Eu acho que nada hoje em dia é neutro. A gente não é neutro. Eu como pastor, me compreendo como discípulo de Jesus em missão no mundo, eu não sou neutro. O meu desafio é enxergar o mundo a partir dos olhos daquilo que o evangelho nos traz. Então, assim, isso não é ser neutro. Aí a grande pergunta é, existe neutralidade na internet ou em qualquer outro lugar da vida? Não, você já respondeu, não existe. Toda produção cultural, ela não é neutra. Tudo que se produz é um livro, né? Um livro, uma crítica de jornal, um editorial, tudo ele tem uma cosmovisão que embasa essa produção. Então, não existe neutralidade. O que a gente precisa ter cada vez mais, e é o que nós pensamos no Bibotalk, né? Então, por exemplo, quando diz respeito à teologia, obviamente que eu não consigo abarcar todos os campos da teologia e todas as possibilidades de interpretação. Mas, por exemplo, geralmente as correntes luteranas, reformadas e pentecostais, elas são contempladas nos nossos podcasts. Né, a gente procura, né? Claro que eu tenho preferências, mas, por exemplo, eu gravei recentemente sobre Hebreus capítulo 6, né? Um capítulo que dá muito pano para manga, porque
Alguns vão dizer que não, ali fala que o crente perde a salvação. Outros vão dizer que não, ali não fala que o crente perde a salvação. Outros vão dizer, não, ali até fala que o crente perde a salvação, mas não é bem crente, né? Então tem uma variedade. Então eu gravei um podcast que procura contemplar essas interpretações. Obviamente que eu tenho a minha preferência, né? Sim. Eu tenho minha preferência. Talvez isso até possa transparecer no podcast. Mas eu acho muito legal acho que um testemunho de que pelo menos a gente tenta dar espaço para as mais variadas visões, é que tem muita gente que acha que eu sou calvinista, e na verdade eu sou arminiano. Eu não sou nem luterano, né, na minha soteriologia. Né? Afinal, eu sou pentecostal, por mais que eu tenha aprendido a soteriologia luterana, mas eu mantive e depois fui me entender como um arminiano wesleyano. Então, assim, mas obviamente que quando eu vou falar sobre Lutero, eu chamo o Alex, né, que inclusive se formou com a Carol, Alexandre Storna-Refa, que ele é membro da nossa equipe e tal. Mas o fato é que não existe neutralidade, né? Mas a gente precisa aprender a dialogar, sabe? Dialogar e identificar quando alguma coisa ela é uma diversidade ilegítima. O que eu quero dizer com isso? A diversidade, ela faz parte, diversidade de opinião, e a própria diversidade teológica, ela é inevitável, a diversidade teológica. Sim. O próprio Novo Testamento, ele contempla uma diversidade dentro dos seus escritos. Eu estou falando dos escritos neotestamentários canonizados. Mas existe uma diversidade que é ilegítima, que é o que nós chamamos de heresia. E eu posso usar a palavra heresia também para qualquer coisa. Eu posso usar a palavra heresia para informação acerca da Covid-19, porque a gente vive aí um show de horrores de desinformação acerca da Covid-19, né? Que ainda está em nós, infelizmente. Então, assim, então existe uma heresia. Então, existe uma diversidade legítima, existe uma diversidade de opinião, mas ela tem que ser legítima dentro do contexto em que ela se propõe a tratar. Isso, exatamente. E na teologia também existe a diversidade. Você precisa aprender a dialogar com ela. Agora, tem que cuidar, porque existe a diversidade ilegítima e ela pode comprometer a nossa vida. Cara, legal. Acho que muito interessante isso aí que tu falas, pelo fato de, beleza, ok, existe. Como eu faço para identificar isso nas redes sociais? Esse é o grande desafio, porque assim, você falou que no seu ministério aí, que você desenvolve, é uma questão de diálogo, né? Isso. Se a gente pegar 500 anos atrás, o diálogo que tinha lá, né, naquelas guerras que era quase tido como guerras santas, era assim, era católico matando luterano, luterano matando católico, reformados matando... Anabatista, no caso. Oi? Luterano matando Anabatista, no caso. Isso, todo mundo, na verdade, assim, era todo mundo matando os anabatistas. Isso é verdade. Então, assim, e hoje em dia a gente está num mundo, cara, é um mundo que a gente... É um mundo de diálogo. É uma liberdade, né, Isa? Vamos trazer um exemplo aqui. Por exemplo, pessoas na época, no período da Reforma, morreram porque discordavam de determinada opinião, né? Então, por exemplo, a gente tem o caso de Serveto, em que Calvino, beleza, se o cara é considerado herege, aqui o aparato do Estado permite que a gente mate esse herege, né? Nós temos as inquisições católicas e protestantes, onde as pessoas pensavam diferente, e ok, elas morriam por pensar diferente, né? Então, glória a Deus que hoje em dia, pelo menos fisicamente, as pessoas não morrem por pensar diferente. Então, a gente vive aí uma liberdade de opinião. E isso é bom, né? Porque as pessoas não morrem, mas isso também, às vezes, é ruim, porque você não tem uma regulamentação, né, dessa informação. Então, se antes a gente tinha o tio do pavê falando besteira na mesa da janta, a gente está cheio de tio de pavê, ou aquele amigo doido que falava para a gente só numa rodinha de amigos, agora está todo mundo na internet falando tudo e tal. E, infelizmente, pessoas com opiniões muito complicadas são famosérrimas, né? Então, qual é o critério que eu tenho que usar? Né? Eu vou puxar aqui para o campo da teologia. Primeiro, você precisa saber onde você está plantado. Onde você está plantado? Você é luterano? Você é presbiteriano? Você é batista? Saiba, conheça a sua tradição. Você não precisa concordar com o todo da sua tradição, mas pelo menos a maioria das coisas você precisa concordar, né? Como, por exemplo, eu atendi semana passada, né, no meu dia, não é quando eu digo que eu atendi, não quer dizer que eu dei um atendimento pastoral, mas eu recebo muita coisa no meu direct do Instagram. Tipo, a pessoa que estava numa igreja presbiteriana, mas ela não concorda com o batismo infantil. Aí eu falei, tá, e o que você está fazendo aí? Porque a gente gosta da igreja, gosta das pessoas. Gente, doutrina é uma coisa importante.
Aí agora nasceu o filho do casal, eles não querem batizar. E o cara é presbítero na igreja. E provavelmente vai ser disciplinado porque não quer batizar o filho. Então, tipo, oi, tudo bem? Então, primeiro, saiba onde você está plantado. Saiba onde você está exercendo o seu ministério para Jesus. Então, conheça a sua tradição. E procure conhecer o máximo que você puder de Bíblia, teologia, para você poder discernir. Opa, isso para mim já foge um pouco do que eu acredito. Né? Isso para mim, por exemplo, né, a grande pergunta, o que é ser evangélico? É uma pergunta difícil de responder. Porque a tradição luterana vai responder que ser evangélico é de um jeito. Os fundamentalistas... Então a gente precisa ter um quê? Um bem comum. Ok, isso aqui nós nos encontramos... O C.S. Lewis utilizava o exemplo da sala, né, Isa? Então o cristianismo é uma grande sala e tem várias portas. Mas todo mundo se encontra na sala. Então todo mundo ali se abraça no credo apostólico, no credo niceno-constantinopolitano. Isso aqui a gente não abre mão e nisso aqui nós estamos together. Né? Então, esse aqui é a nossa base, mas tu entra naquela sala, eu sou dessa sala aqui, a gente tem as nossas diferenças. Então saiba, né? Conheça a sua tradição e conheça o máximo possível de teologia bíblica para poder discernir, né? Os hereges, para poder discernir. É que está o ponto. Se você quer aí aprender teologia dessa forma, como que a Bíblia tem falado, é só você procurar aí na internet Bibotalk. Cara, eu sei que algumas coisas, quando eu tenho que fazer a pregação, sei lá, eu tenho que falar... E o texto bíblico que eu vou usar no domingo, ele fala sobre predestinação. A gente não fala de predestinação toda hora, né? Então, o que a gente faz? Cara, eu não sei outros aí, mas assim, eu vou lá, tento ver, né? Tento ler alguma coisa aqui, eu tenho alguns livros aí atrás, né? O pessoal já sabe, a gente vai lá dar uma lida em algumas coisas. Eu tenho aqui um bloquinho de anotação, eu sei que assim, sei lá... Eu acho que eu toquei nesse assunto sobre predestinação. Eu sei que eu tenho que ler o Leslie Newbegin, eu sei que eu tenho algumas coisas aqui de Lutero, e eu tenho anotadinho ali, quando tocar nesse assunto, lê isso aqui, né? E uma das coisas que eu também uso bastante é o quê? Cara, eu tenho que dar uma olhada ali, o tema, e escrevo o Bibotalk do lado, e penso, cara, são quanto tempo de ministério com podcast, Bibo? Cara, desde 2011. Desde 2011, então você imagina como tem muito conteúdo e muita coisa boa. Desde 2015 a gente publica semanalmente. Até final de 2014 era quinzenal. A cada 15 dias a gente publicava um episódio. Depois de 2015, que é quando eu passei a viver desse ministério, aí é podcast toda semana. E hoje a gente chega a lançar até 2 podcasts por semana, porque daí a gente tem os parceiros, né? Porque, por exemplo, não é só o BTcast, que é o nosso carro-chefe. Aí você teve o BTcast Vida Nova, né? Por 2 anos. Tem o BTcast, o Vida Nova é da editora Vida Nova. Aí tem o BTcast ABC2, que é a relação dos cristãos com a ciência. Aí agora a gente tem o BTcast da Mundo Cristão. A gente passou por toda Igreja Centrada, cara. A gente gravou todos os capítulos do livro Igreja Centrada, do Tim Keller, que é um podcast à parte. Então, mano, a gente tem mais de 600 episódios lá no nosso site. É por isso que eu digo assim, eu quero me aprofundar teologicamente, mas eu sou uma pessoa simples. Cara, tendo podcast, e aqui eu cito o Bibotalk como um podcast de confiança, né? Então é uma indicação minha para os meus membros. E claro, quem quiser confiar em mim, tranquilo, né? Mas assim, eu tô passando pano agora para botar ok, né? Então, assim, cara, é muito bom, é muito bom. E é justamente isso. Eu não tenho, sei lá, não tenho paciência, eu não tenho esse tempo para sentar e ler, eu não tenho a concentração para ler. Cara, podcast hoje em dia é um excelente material para ser consumido. E é onde a gente queria, assim, esse é o ponto da noite de hoje, né? A gente vive num mundo, nesse mundo aí online, cara, cheio de armadilhas. E a gente às vezes acaba esquecendo de só falar, né, porque isso aqui tem que cuidar. Acho que foi uns 2 encontros atrás, a gente falou muito seriamente sobre a questão, né, a relação de crianças e telas, o perigo que isso traz, né, para a formação dos filhos, para a formação de tudo, da criança. Então, assim, a fake news, sabe? A gente aprofundou um pouquinho mais isso aí numa conversa com o Diego, semana passada, e outras redes sociais. Então, assim, a gente tem a impressão, mas é só coisa ruim? É só coisa ruim? E eu te convidei para esse nosso encontro hoje, justamente para dizer assim, não é só coisa ruim, não é só coisa ruim. Hoje nós temos um ministério, né, que sustenta, vamos colocar assim, é algo bom porque primeiro sustenta a tua família.
Só por isso já vou dizer assim, cara, já é algo bom, tá? Pelo menos para ti e para tua família, tá? Sim, é verdade. E para os parceiros e tudo mais. Então, assim, ponto. Já é bom, começando aqui. Agora, quando é bom e você consegue multiplicar isso para outras pessoas, replicar para outras pessoas, isso torna o negócio muito mais sério e eu acho que muito melhor, sabe? Então, assim, cara, eu acho que o Bibo não, cara, é difícil alguém ser mais um Bibo nesse meio. Tem espaço para... Tem, eu não sei aonde, tá? Porque eu não tô nesse meio, então eu não sei. Mas, por exemplo... Cara, a internet não tem fim, Isa. A internet não tem fim. De repente eu ouço falar de um influenciador que ele chegou na minha bolha, né? Porque a internet é feita de bolhas, né? Sim. Aí, de repente, eu vou ver lá aquela pessoa, 5 milhões de seguidores, e eu nunca tinha ouvido falar daquela pessoa. Então, a internet, cara, tem espaço para todo mundo. É a terra onde... A verdadeira América é a internet, onde todo mundo tem oportunidade. A terra de oportunidades hoje em dia é a internet. O que eu tenho, assim, dado uma pesquisada, claro, porque também faz... A gente... Os nossos púlpitos estão cada vez mais para fora dos muros da igreja, né? Isso aí eu acho que é uma realidade, inclusive de uma igreja, né, situada no interior, Petrolândia. Cara, Petrolândia tem 2 paróquias evangélicas com 1.000 pessoas, mais ou menos, né? Então, assim, você tem que imaginar, é uma cidade que não tem 6.000 habitantes oficialmente, sabe? Uau. Então, e você tem aí alcance. Eu imagino que esse nosso estudo bíblico alcança, né, pessoas que vão além dos muros da comunidade em si e tal. Então, assim, isso é muito longo. E eu comecei a estudar um tempo atrás, de forma um pouco mais séria, a questão de marketing digital e como isso está crescendo cada vez mais. E não é só marketing digital, pronto, isso aqui é o nicho. Não, isso aqui se desenvolve de 50 maneiras diferentes. Isso dá emprego para milhares de pessoas, sabe? Então, assim, o futuro está quase ali. Eu estou quase dizendo essa ideia de dizer assim, não, Joana, Raquel, que são as 2 meninas aqui que Deus os deu, diz assim, olha, você tem que ter uma faculdade. Não, sabe? Se especialize nesse negócio aí, estudem. Então, parece que a gente está vivendo um novo tempo, né? Um novo tempo onde isso é realidade. Essa é a realidade. Então, você falou antes, eu tenho como fazer isso? Beleza. Agora a pergunta é, eu tenho como honrar a Deus vivendo dessa forma? Eu acho que aqui a gente pode desenvolver um pouco em 2 momentos. Primeiro, respondendo essa pergunta de forma mais grosseira, e a segunda, beleza, eu não sou o Bibo, eu não tenho um ministério online, mas eu tenho meu Facebook, eu tenho meu WhatsApp, eu tenho Instagram, eu me relaciono com pessoas. Como é que eu posso fazer isso para a honra de Deus? Esse é o segundo ponto. Mas vamos lá, vamos por partes. Vamos lá. O primeiro ponto, e que responde e começa a responder o segundo também. Isa, a vida está cada vez mais online. Cara, a minha mãe tem Instagram, entendeu? A minha mãe passa o dia olhando para a tela do celular. Então, assim, cada vez mais as pessoas estão online. Isso é um fato. Se a gente vai entrar no mérito se é bom ou ruim, ok, cada um decida por si. Mas o fato é que as pessoas estão cada vez mais online. Agora, se elas estão online, é lá que nós devemos alcançá-las. Só que o sucesso do online, ele depende. Você pode fazer sucesso no online sendo uma caricatura, sendo um personagem, o que não combina com um cristão. Então, se você é cristão offline, seja cristão online. Esse é o ponto. Eu costumo dizer que o reflexo da nossa vida online, ele tem que ser daquilo que nós somos offline. Então, se você serve a Jesus, de forma offline, se você é um cristão, né, é aquela pergunta, como o seu cristianismo se manifesta quando ninguém está olhando? Como o seu cristianismo se manifesta quando você deita a sua cabeça no travesseiro? Então, esse é o seu cristianismo está muito ligado a isso, ao que você faz quando ninguém está olhando. Bem, agora na internet todo mundo está olhando, e é bom que aquilo que as pessoas vejam seja realmente quem você é na presença de Deus. Entende? É claro que quando você vai para o público, você de alguma forma cria uma performance, né? Tipo, você cria. Eu não falo, quando eu oro em público, não é a mesma coisa que eu oro quando eu oro no privado, né? Então você tem uma certa performance e tal, e na internet a performance ela é bem valorizada e tal. Agora, essa performance, esse jeito de você falar, de se expressar, por exemplo, eu tô aqui agora gravando esse podcast com você, eu até arrumei a minha coluna, porque antes eu tava assim, ó.
E aí, então, beleza? Então, pois é, né, cara, legal. Não, agora a gente tem gente nos vendo, a gente arruma aqui a postura, a gente tem uma performance. Mas o mesmo Bibo que estava aqui curvado, corcunda, tem que ser o mesmo Bibo que arrumou a coluna para falar. A performance, ok, é bom, gente. É como você estudar homilética, né, para você aprender a pregar melhor, ou você fazer um curso de oratória, ou você procurar um fonoaudiologista para poder se comunicar melhor, poder destravar melhor as palavras da sua boca. Ok, são recursos maravilhosos para você se comunicar melhor. Agora, a essência não tem curso, não tem faculdade, não tem fonoaudiólogo, não tem nada. A essência é você e Deus. Então, sim, a gente deve glorificar a Deus de forma online, porque é lá onde as pessoas estão. O ir por todo mundo, né, ide por todo mundo até os confins da terra, sofreu uma atualização. Não estou dizendo que eu quero atualizar a Bíblia, tá, gente? Mas uma atualização no sentido de que a gente pode acrescentar, ide por todo mundo até os confins da web, né? Vamos por todo mundo até os confins da web. Por quê? Porque as pessoas estão online. Então, sim, então a primeira pergunta é: eu devo glorificar a Deus também na minha presença online? Porque o que a gente vê, muitas vezes, não é nem cristãos fazendo o básico na internet. É sendo estúpidos, é sendo massa de manobra, é indo com a multidão. A gente, por exemplo, vê, eu lembro muito... Aliás, eu posso falar também no governo... Eu vou tocar no assunto de política aqui, mas eu lembro muito disso no governo Dilma, cristãos, sabe, xingando a Dilma na internet. E às vezes, por ela ser mulher, coisas assim muito baixas. Eu não consigo imaginar Jesus falando determinadas coisas para Dilma, por mais que eu acredito que Jesus não concordasse com várias coisas do governo Dilma, ok? Como eu imagino que Jesus não concorda com várias coisas do governo Bolsonaro, tá? Mas eu não consigo imaginar o Jesus olhando para o Bolsonaro e chamando ele de chifrudo, como eu vi, por exemplo, cristãos fazendo esse tipo de brincadeira, sabe? Ou Jesus olhando para os eleitores do Bolsonaro, esse bando de gado, ou olhando para os, sei lá, para os eleitores do PT, esse bando de esquerdopata, sabe? Eu não consigo imaginar Jesus tendo essa postura, que eu vi muitos cristãos tendo na internet. Então, assim, sabe, deixando-se levar pela multidão. Não. Na internet, a gente também deve ser termostato e não termômetro. A gente também deve influenciar positivamente na internet. Então, independente se você tem 200 seguidores, 1.600 ou 100.000, que a sua postura seja de alguém que obedece e procura obedecer e cumprir, sabe, o sermão do monte. Por mais difícil que ele seja, e eu diria até impossível. Mas nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é poder que dinamiza a igreja para o testemunho. Né? Como um bom pentecostal, eu sei Atos 1:8 de cor, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês ser-me-ão minhas testemunhas. Então é isso. Inclusive, né, ali no texto só fala Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pode acrescentar na listinha aí, nova versão atualizada, até os confins da web. Então, independente do número de seguidores, sabe? Eu confesso que eu já errei muito na internet com respostas que eu não daria pessoalmente para a pessoa. Ironia, às vezes desprezo porque a pessoa discordou de alguma coisa que eu falei, ou a pessoa foi num nível tão baixo, assim, tipo, que eu vou lá e trato com desprezo o comentário da pessoa. Então, eu já errei muito, assim, nesse sentido. Talvez volte a errar, eu acho que eu tenho errado bem menos agora nesse aspecto, mas não estou imune. E volte e meio, o Espírito Santo tem que me lembrar, cara, Jesus não digitaria esse comentário. Né? Por exemplo, no Twitter, né, que é onde a gente mais deixa os nossos... a gente mais se inflama, né? Eu, na verdade, é mais no Facebook. Os meus amigos é mais no Twitter. Mas, cara, é a pergunta, né? Jesus faria esse tweet? Jesus faria essa postagem? Eu sei que isso pode parecer piegas, mas eu acho que ela nos... Sabe? Eu já apaguei muita coisa. Né? Eu fiz aquela terapia, porque é terapêutico você escrever, né? Aí você olha para aquilo, você lê, pô, tá muito estúpido, né? Aí você apaga e tal, enfim. Graças a Deus que tem a opção de apagar. Às vezes não tem mais a opção e alguém já deu print e você vai ter que lidar com essa consequência. Sim, sim. Não, acho que é por aí, né? A conversa é justamente por essa, e talvez lembrar, né, que nós somos cidadãos da eternidade, né? E aí, quando Jesus tu citou antes Atos 1:8, e é interessante que 2 versículos anteriores, os discípulos estão perguntando, Senhor, quando será o tempo que o Senhor vai restaurar
o governo? Quando será o tempo que o Senhor vai deixar com que Israel com que Israel esteja no governo terreno? Será esse o tempo? E Jesus assim, no versículo 7, olha, para vocês não compete fazer isso. O que compete para vocês, aí você acabou de citar esse texto bíblico, né? E é justamente isso, é justamente essa questão, né? De saber que nós estamos aí, e o nosso governo, aquilo que a gente anseia, não é o aqui e o agora, porque indiferentemente do presidente, do Senado e do Congresso, do STF, de qualquer lugar, aqui ou em qualquer lugar do mundo, o nosso destino final não é esse, é algo muito maior, né? É algo muito maior. Isa, como o nosso papo está caminhando para o final, deixa eu indicar para vocês... Cara, palavras finais, eu já estou nas palavras finais agora. Palavras finais. Não, depois da tua palavra aí, teria que encerrar com ela, porque tava no nível aqui. Então, foi aquela palavra pastoral que a gente precisava. E se você quiser ampliar um pouco essa discussão e ler algo, até indicar aí para você que é jovem e está vendo, quer entender um pouco os seus limites, né? Até onde eu consumo cultura, até onde eu consumo a cultura, até onde a cultura me consome, sabe? Quais são os meus limites, até como é que eu me relaciono com essas produções culturais, enfim. A Vida Nova acabou de lançar, e, gente, não estou sendo pago para isso, tá? Mas eu acabei de receber, ó, nem tirei do plástico ainda, mas eu já conheço um pouco esse trabalho, que é Conectados, tá? Relacionando sua fé com o que você assiste, lê e ouve, de Daniel Strange, tá? Então é justamente isso, ó. Você pode depois dar um pause aí, ó. Um print. Opa, minha luz aqui tá atrapalhando. Não, né? É só procurar na internet aí, cara. Procura na internet. Estamos falando sobre procura na internet. Mas é justamente isso, né? Ou seja, como os cristãos podem se envolver com tudo isso e fazer a diferença. Então, a questão não é a gente viver numa bolha, viver num monastério, sem, né, ficar só naquele aspecto de mosteiro, ascético, e não se envolver com nada, porque é tudo do demônio. Não. É nos envolvermos de maneira sábia, é termos uma presença fiel, ou seja, onde nós estivermos, termos uma presença fiel, mostrarmos a nossa fidelidade, responder com mansidão e responder também para as pessoas qual é a razão da nossa esperança. Cara, muito obrigado. Acho que encerramos com chave de ouro, né? Aquela, tipo, a gente colocou agora a cerejinha em cima do bolo. É isso. Né? E essa era a nossa ideia. Gente, então, nós tivemos aí conosco na noite de hoje o Bibo, Rodrigo Luiz de Aquino, mais conhecido como Bleia, né? Ô, Isa, antes de tu finalizar, uma coisa que eu ia falar e acabei não falando, peraí. Mas eu acho que é muito legal, só para vocês terem uma dimensão das coisas, tá? Eu conheço outras pessoas que trabalham também com conteúdo digital, que produzem conteúdo cristão para a internet. Gente, vocês não têm noção do tanto de testemunho que nós recebemos. Obviamente que é um testemunho que a gente lê ali e não acompanha, né? Porque nós não somos pastores dessas pessoas e nós sempre recomendamos a pessoa procurar a sua igreja local. Mas assim, o que eu recebo de testemunhos semanalmente, pessoas que começaram a estudar teologia, sabe? Igrejas que mudaram rumos, porque ouviram um podcast e perceberam que estava num caminho meio complicado. Nós temos muitos pastores que nos ouvem, então, tipo, poxa, eu estava sendo engolido por essa teologia, e ouvindo o podcast de vocês, lendo o livro que vocês indicaram, tomei outro rumo e tal. Então, assim, por isso que eu criei a coragem de chamar de ministério, porque nós estamos servindo a Igreja de Jesus, sabe? Os testemunhos são inúmeros, Por exemplo, a teologia ainda é muito masculina, né? Na igreja luterana, nem tanto, porque vocês ordenam mulheres, né? Mas no resto do movimento evangélico, as mulheres penam bastante. Elas ainda precisam, como em todo o resto da sociedade, elas precisam lutar demais para se mostrarem, para terem um espaço para poderem até debater. E nós damos muito espaço para as mulheres. E nós temos 40% da nossa audiência feminina. Então, cara, é muito legal você receber e-mails, comentários
de mulheres, de moças que se sentem representadas, que, poxa, que foram instigadas, sabe, a estudarem, a pensarem, a se entenderem no corpo de Cristo. Então isso é tudo muito legal. Por isso que eu digo que é um ministério, não é só uma coisinha, um canal no YouTube, um podcast lá, não. Ele tem mudado, né? Tem sido uma ferramenta de Deus para mudar a vida das pessoas. A gente está estudando aí nos cultos, a gente está pegando o livro de Efésios, né, a carta aos Efésios, e é muito interessante a forma com que Paulo lida com esses discípulos de Jesus, né, que eles são os braços e as pernas de Jesus em missão no mundo, né? E se o mundo hoje em dia é um mundo digital, a gente tem que estar ciente disso, né? Aquilo que a gente tem ouvido aí, a gente já conversou sobre isso também, não é o assunto da noite de hoje, mas é uma realidade que a pandemia que a gente está vivendo aí, ela acelerou os processos, né? Inclusive dessa questão online. Então você percebe aí muito isso, né? Muitas pessoas e eu percebo lá, né, quando eu te acompanho também ali nas redes sociais, o tempo que eu consigo, eu percebo assim, nossa, como tem gente que diz assim, eu estava ouvindo aqui, comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar, e agora, assim, eu não consigo mais ficar na minha igreja, porque não é uma igreja séria. Para a gente que está aqui no interior, talvez estou puxando agora assim a brasa para minha sardinha, a gente tem uma igreja, eu vou dizer, é uma igreja séria, né? As finanças são tratadas com total transparência. Qualquer pessoa vem aqui, olha as finanças. Mas assim, Israel, eu sou católico. Beleza, vem conversar com a gente não vai te discriminar por esse fato. Eu tive experiências em igrejas neopentecostais. Não tem problema, a gente conversa abertamente, a gente sabe as raízes disso aí tudo, e a gente conversa, né? Agora, assim, eu percebo como tem gente que vive, às vezes, em cidades, em regiões, que realmente não tem uma igreja bíblica, sabe? E aí, de repente, o que acontece? Talvez você não se deu conta, já se deu conta, assim, de que você é quase como um pastor para essas pessoas, né? Você está pastoreando elas. Só que, claro, o grande problema disso aí é que às vezes ela vai pular aquela caixinha de pergunta do Instagram ou aquele vídeo que talvez confrontaria alguns ídolos dela. Total. A gente não existe, assim, a gente não crê numa igreja online, sabe? A gente defende muito isso, assim. Agora, é claro que pelo conteúdo que a gente produz, a gente acaba pastoreando o coração das pessoas. Só que é o que eu sempre digo, gente, vocês precisam de uma igreja local. Porque quando você estiver no hospital, quando você morrer, quando o seu filho for casar, enfim, é o seu pastor local que vai estar lá. Então valorizem e tal. A gente incentiva muito isso, né? Tem muita gente que reclama assim, poxa, porque o meu pastor não sei o quê. Calma, cara, o seu pastor fala alguma heresia? Não fala. É que você não pode ficar comparando o seu pastor com o Nicodemos, com o John Piper, com o Ed René, sabe? Com os grandes expoentes da internet. Não compare o seu pastor. Agora, incentive o seu pastor a estudar, dê bons livros para ele ler e tal, e o pastor precisa se preocupar com isso, né? Porque o fato é que a pandemia revelou isso, né, Isa? Os púlpitos bem doentes, né? Os púlpitos das igrejas bem doentes, porque começou a vazar, imagina, todo o culto online, a galera começou a gravar os cultos, de repente, você começa a ouvir os absurdos que tem por aí. Então isso mostra uma igreja doente mesmo, né? Sim. De fato, cara, uma igreja bíblica tem que existir numa cidade. Deus acho que não ia deixar uma cidade sem uma igreja bíblica, sabe? Enfim, eu acho. Esperamos sim. Obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo de vocês. Deus continue abençoando. Espero vocês em bibotalk.com ou nas nossas redes sociais. Beleza, então, Bibo, muito obrigado aí pela tua participação. Vou te tirar da tela aqui, depois aí eu te mando um áudio agradecendo a participação. Obrigado, mano. Valeu, partiu. Muito obrigado, então. Vai lá, faz as tuas coisas aí que são necessárias. Muito obrigado. Até mais. Gente, muito bom receber aí o Bibo com a gente. Eu queria encerrar esse momento aí, já que a gente teve um momento anterior, mas eu queria encerrar com vocês com um momento de oração. Então, aí onde você está, na sua casa, né? Que bom, eu gostei da conversa, uma conversa muito aberta, muito simples, né? Claro, pelo menos para mim, né? Às vezes ele falou aí alguns termos que você vai achar meio estranhos, né? Então, você tem que imaginar que ele é alguém muito ligado à internet, então é algo natural, né? A nossa fala simples, às vezes, talvez soaria estranho para ele, assim como a fala dele, né, com alguns termos, mas nós temos a internet, se você ficou com alguma dúvida em relação a alguma coisa, tá aí, né? O que fica claro para mim aí, depois dessa conversa, é que realmente, estando nós online, nós temos maneiras
de levar o evangelho de Jesus Cristo adiante, né? Então a gente já tem falado sobre isso nos últimos tempos. Já deixa eu fazer um convite para você semana que vem, a gente vai mudar um pouquinho o horário, vai ser um pouco mais tarde, tá? Porque o nosso convidado da semana que vem, ele vai falar sobre um tema que também é um tema relacionado a esse mundo de internet, a esse mundo online, que é a respeito de pornografia, né? Como isso influencia e tem influenciado a sociedade, como isso influencia, tem influenciado relacionamentos, quais são os perigos e o que está por trás desse negócio todo, né? Então, quinta-feira que vem, às 20h30, a gente vai receber aí, agora foi o Miguel é o nome dele, deixa eu até ver aqui se é Miguel mesmo, mas se eu não me engano é Miguel, tá? Ele tem livros escritos sobre o assunto, ele inclusive foi alguém que o Bibo que me indicou, tá? Então é algo muito, muito bom, tá? A gente quer conversar um pouco sobre isso, sobre essa grande armadilha que às vezes a gente não se dá conta, né? Eu sei que antigamente a gente tinha muito aquela questão, né? Casos de adultério, que às vezes ouviu de um tio que foi pego num meretrício, né? Conhecido como zona, né? Nossa, aquilo ali foi um baque para a família e tudo mais. Hoje em dia, por conta da internet, da popularização dessas coisas aí, a gente percebe que até o adultério em si, ele tomou uma outra característica, né? E às vezes a gente acha, não, mas isso aqui é normal, isso aqui é uma besteirinha que mandaram e tal. A gente vai ver. Então, semana que vem, 20h30, eu quero receber aí nosso convidado, e ele vai estar aqui com a gente, então, para falar sobre esse tema, tá? Então, é isso que a gente tem aqui. Deixa eu só ver, eu quero só ver se é isso mesmo. Miguel. Isso. O Mal que eu não quero é o nome do livro que ele publicou, e ele vai compartilhar com a gente. Então, semana que vem, eu espero vocês. Encerrando esse momento, eu quero convidar aí você para a gente ter junto um momento de oração, tá certo? Querido Deus, muito obrigado por esse encontro nessa noite, muito obrigado pela tua palavra que pode ser compartilhada de uma forma muito viva, e perceber, ó Deus, que também nessa nova realidade que nós vivemos, desse mundo online, desse mundo de internet, ali também a gente pode testemunhar do teu grandioso amor para conosco. Muito obrigado, Deus, que os valores e os princípios do teu reino, eles não estão presos no tempo, mas eles podem ser vividos de maneira nova e renovada a cada novo tempo, a cada inovação tecnológica que a gente experimenta. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem levantado ministérios sérios no meio da internet. Obrigado porque o Senhor tem levantado também igrejas ao longo do tempo que estão comprometidas com a tua verdade e não apenas com aquilo que as pessoas querem ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos também entregar nas tuas mãos pessoas doentes, pessoas enfermas nos seus lares ou nos hospitais, famílias enlutadas. Deus, cada um deles visita, protege e dirige a vida de cada um. Assim nós queremos nos entregar a ti, na certeza que o Senhor cuida de nós, e na certeza de que o Senhor está conosco. Nos dê uma abençoada e tranquila noite de descanso, e que também essa palavra que nós compartilhamos hoje, essa conversa, possa gerar bons frutos para a honra e para a glória do teu santo nome. É isso que nós te pedimos e tudo te entregamos no nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, chegamos ao fim do nosso encontro nesta quinta-feira à noite. Essa quinta-feira, deixa eu ver que dia 16, eu estou gravando hoje que é dia 14, então é daqui 2 dias, né? Dia 16. Muito obrigado por estarem com a gente, espero que vocês tenham gostado, né? E se não gostaram, que tenham aprendido, porque nem tudo na vida é que a gente gosta, né? Mas a gente às vezes aprende boas coisas. Então, já desejei também e pedi para Deus uma abençoada noite de descanso para cada um de nós. E é isso que eu quero desejar também nesse momento. Que Deus assim abençoe a cada um de nós. Até mais!